Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o professor Zelaya e hoje vamos falar aí sobre a questão da escravidão e da resistência indígena no Brasil. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a vocês, claro, que se possível se inscrevam no canal, amassem esse like aí, compartilhem o vídeo, façam esse vídeo girar aí para a gente poder continuar tentando ajudar aí nesse momento tão difícil que a gente está passando. Tenho certeza que esses vídeos estão ajudando alguém de alguma forma. Mas vamos lá. Como sabemos, no início da colonização, os indígenas eles estavam presentes em praticamente toda a costa brasileira. Tá? A costa brasileira era, obviamente, a morada principal aí desses povos indígenas. E num primeiro momento, no intuito de fundar vilas, né, de construir os engenhos, enfim, de explorar esse território, os portugueses procuraram estabelecer alianças com os Pindoramas. O primeiro contato, o primeiro contato estabelecido ali foi primeiro um contato de aliança. Tá? Com o passar do tempo, esses colonizadores eles passaram a precisar de algo mais, passaram a precisar daquilo que nós chamamos de mão de obra. E quando a necessidade da mão de obra veio, principalmente para o plantio da cana-de-açúcar, veio a necessidade ali da escravidão. E aí os portugueses passaram a comprar os indígenas que eram prisioneiros de guerra dessas tribos aliadas. Tá? Bom, a compra e a escravidão desses indígenas aí eram chamadas de resgate. Isso era para justificar essa escravidão. Então os portugueses diziam que, na verdade, eles estavam salvando esses prisioneiros de guerra aí da morte e do ritual da antropofagia. E aí, quando eles perceberam que era uma coisa vantajosa comprar esses escravos, esses indígenas, eles passaram a incentivar que as suas tribos aliadas entrassem cada vez mais em guerra contra os seus inimigos. Tá? Mas os indígenas ali, os próprios aliados, com o passar do tempo, foram percebendo que os motivos para que eles entrassem em guerra já não eram mais aquele que a sua cultura pedia. Eles estavam entrando em guerra por conta das vantagens que os portugueses ofereciam. E a coisa meio que foi ficando complicada. Além disso, os próprios portugueses começaram também a escravizar as próprias tribos aliadas com o passar do tempo. E isso vai começar a gerar muitos conflitos entre os Pindoramas, os indígenas, e também os portugueses. E aí, os indígenas acabaram, em um certo momento, buscando uma aliança até então inusitada contra os portugueses. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Em 1555, 3 navios franceses com aproximadamente 600 pessoas acabaram atracando na Baía de Guanabara. E ali, esses franceses tinham a intenção de formar uma colônia francesa aqui no Brasil. Tá? Essa expedição ela foi comandada por um cara chamado Nicolas Durand, tá? que nomeou a colônia ali de França Antártica, e ele, logo que chegou, ele vai estabelecer uma forte amizade e uma forte aliança com os indígenas, com os nativos. Tá? Isso propositadamente para que esses indígenas, obviamente, se voltassem contra os portugueses. Então, os indígenas forneciam ali água, alimento, ajudavam a levantar as edificações, casas, vilas, inclusive um forte chamado Forte de Coligny, que era o local de proteção dos franceses contra os portugueses. Mas, num primeiro momento, como essa pequena invasão não parecia incomodar os portugueses, eles foram deixando isso de lado, sem dar muita importância, até que, lá em 1567, mais ou menos, na verdade, 1557, desculpa, outros navios acabaram chegando, mais uns 4 navios, e aí isso vai preocupar, de certa forma, os portugueses. Tá? E a coroa portuguesa ela vai demorar um pouco a agir, mas ela decide agir contra a invasão francesa somente em 1560.
quando ela vai enviar, a coroa portuguesa vai enviar um novo governador-geral para o Brasil com a específica missão de resolver o problema da invasão francesa. Esse governador era o Mem de Sá, tá? E aí, ele chega, nesse mesmo ano, ele já vai tomar o forte, né, de Coligny, tá? Depois ele vai ver que essa guerra contra os franceses e os indígenas vai ser um pouco mais complicada do que ele achava. Vai pedir reforços, a coroa portuguesa vai enviar mais um exército para auxiliá-lo. Inclusive quem vem é o sobrinho dele, chamado Estácio de Sá, né, que vai auxiliá-lo nesse conflito. E essa guerra vai durar até 1567. Essa guerra entre portugueses, franceses e também os indígenas que eram aliados dos franceses, tá? E em 1567 o exército de Mem e de Estácio de Sá acabam ganhando, né, esse conflito e expulsam os franceses ali do que era chamado de França Antártica, expulsam eles do Brasil, tá? Bom, beleza, foi uma vitória portuguesa, mas isso não amenizou a relação com os indígenas, muito pelo contrário. Né? Por conta desse apoio dos indígenas aos franceses, isso só piorou a situação. Tá? Mas, em 1570, a ordem jesuíta, né, que veio junto com os portugueses, vai pressionar a coroa portuguesa a proibir a escravidão de indígenas. Tá? Porque eles diziam que esse processo de escravidão estava atrapalhando no processo de catequização desses indígenas. E aí, né, eles foram negociando essa proibição e acabaram entrando ali no meio termo. Tá? A coroa portuguesa concordou em proibir a escravidão de indígenas, desde que os jesuítas concordassem que a escravidão seria permitida em caso de guerra justa. Tá? E os jesuítas concordaram. Mas o que seria essa guerra justa? Guerra justa, tá, era considerado todo o conflito entre portugueses e indígenas que não aceitassem selar aliança com os portugueses, esses eram considerados inimigos da coroa, então essa guerra era justa. Aqueles indígenas que haviam se aliado ou que viessem a se aliar a povos estrangeiros também seriam considerados inimigos da coroa, essa guerra seria também justa. Os indígenas que recusassem a presença de um padre nas suas aldeias também seriam considerados inimigos da coroa. Os que fugiam, né, os que oferecessem alguma resistência contra a colonização, todos esses aí poderiam ser escravizados pela coroa. Ou seja, na prática, essa proibição da escravidão dos indígenas não significou absolutamente nada. Porque toda guerra, né, todo conflito, a coroa podia justificar como sendo uma guerra justa. Ok? Então, a salvação desses indígenas talvez fosse se unir aos jesuítas, que eram aqueles que defendiam, né, a sua não escravidão. Deveria ser, mas não foi. Por quê? Porque até mesmo os indígenas que estavam protegidos dentro dos aldeamentos jesuítas eram escravizados. Tá? Como assim? Vou explicar. Primeiro a gente precisa entender o que eram os aldeamentos. Aldeamentos eram aldeias mesmo, dentro da floresta, né, que eram cercadas, né, protegidas, que eram locais que os jesuítas exerciam ali a sua catequização. Então eram locais protegidos pelos jesuítas, eram aldeias com presença de padres jesuítas, beleza? Bom, dentro desses aldeamentos não podia haver escravidão, né, por parte da coroa portuguesa, não podia matar os indígenas, nada disso. Mas, em contrapartida, os indígenas continuavam sendo forçados pelos próprios jesuítas ao trabalho forçado. E para piorar, os jesuítas acabavam alugando os indígenas para os grandes fazendeiros, para os grandes proprietários ali e conseguirem realizar a sua produção. Ou seja, continuavam sendo escravizados do mesmo jeito. Além disso, eram forçados, né, brutamente a seguir a religião cristã. Bom, é óbvio que os indígenas resistiram muito a essa dominação portuguesa, mas por motivos óbvios, essa resistência, né,
que os indígenas promoveram aí contra a escravidão não foi suficiente para poder aplacar a fúria dos portugueses nessa questão, tá? E essa relação, a partir do momento do início da escravidão dos indígenas, ela foi sempre pautada ao trabalho forçado, ok? Mas os resultados disso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!